Fala galera do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite, se criarem um novo, não sei, daqui de repente vai que cria um novo, você tá vendo esse vídeo daqui a 500 mil anos, né? Sei lá, vai saber. Fala galera, então, vou trazer aqui a terceira parte, a última parte falando, né, da música, porque o rico cada vez fica mais rico, porque o pobre cada vez fica mais pobre. Mas o motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe, o de baixo desce. Tananana. Adoro fazer. Tananana. Tô malhando pra ficar com os peitinhos fortes, hein? Então, vamos lá. Mas por terceira parte, tá? E talvez lembrando, é um assunto profundo, extenso, longo, complexo, né? Chato até, né? Mas eu vou trazer aqui algumas coisas, né? Primeiro ponto, né? Nos últimos 7 anos eu tenho estudado de tudo sobre tudo, de economia, filosofia, sociologia, o cacete todo, tá? Segundo, sou um cara de origem humilde, já passei de tudo na vida, tipo, tudo mesmo, tipo Zeca Pagodinho, sabe? Já passei quase tudo, mas quase tudo mesmo. Então, isso é muito importante, sou um cara muito experiente, muito vivido. Mano, eu já passei de tudo que você imaginar. Já fui usuário de droga, já tudo, já, porra, né? Já me recuperei, fiquei internado, enfim, já passei de tudo na vida, tudo mesmo, né? Já vi de tudo. Sou empreendedor há alguns anos, então tenho estudado tudo sobre, né, esse mundo de finanças, negócios, economia, o cacete todo. E tenho visto de tudo. Conheço pessoas de todos os tipos de grupo social, né, de todos os tipos de realidade social. Rodo o Rio de Janeiro todo, então conheço todos os tipos de realidade, todos os tipos de nível financeiro. Trabalho e socializo com todos os tipos de profissão, né? Então isso me dá uma percepção de vários ângulos da sociedade diferentes, entendeu? E acabo percebendo coisas que a maioria não percebe, tá? Então vamos lá. Por que o rico cada vez fica mais rico? Porque o pobre cada vez fica mais pobre, né? Primeiro ponto, outro ponto aqui muito, muito crucial, né? A gente fala tanto sobre empreender, a importância, se você pegar qualquer país de primeiro mundo, eu acho que o empreendedorismo é até mais forte. A educação é importante, mas eu acho que o empreendedorismo ele é até mais forte. O empreendedorismo, a arte, o esporte, são ferramentas que todas as grandes nações usaram, porque elas não dependem somente do governo. A educação, hoje não, né? Mas enfim, a educação depende muito de terceiros, né? Já o esporte, a arte, o empreendedorismo não depende tanto. Ajuda. Se o Estado ajudar, legal, né? Se o sistema for justo, é bom, funciona mais, com mais facilidade. Mas não impede, não é um empecilho total. Se o cara realmente tiver o empenho, o esforço, ele consegue. Enfim, e o empreendedorismo, ele basicamente é a coisa mais importante que um país tem, porque é o que gera a economia, é o que roda a economia. Né? 70% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, que geram talvez mais de, sei lá, 80% dos empregos no país. Entende? Então é muito mais importante isso. Né? Então a gente precisa entender a importância do empreendedorismo para o país. É o empreendedorismo que faz um país ser rico, um país ser pobre. Tá? Então a gente precisa ter uma cultura empreendedora, a gente precisa investir nessa educação financeira, né, que não é dada na escola em nem lugar nenhum, ensinar sobre impostos, negócios, finanças, dinheiro, quebrar todo esse tabu sobre dinheiro. A gente precisa quebrar isso tudo. Eu falei lá no primeiro vídeo, a gente precisa quebrar isso tudo, no segundo vídeo também, quebrar essa barreira toda para a gente poder realmente diminuir essa desigualdade social, tá? Distribuir conhecimento, mas enfim, beleza? Não é exatamente isso que eu ia falar. Então, outro ponto essencial, né, é exatamente o seguinte, estou te falando por experiência como empreendedor, tá? O povo, ele foi educado para ser consumista, ele é educado para ser consumista, tanto pelo sistema capitalista extremista que nós vivemos, não necessariamente o capitalismo, mas o capitalismo extremista que nós vivemos, e o colonialismo, que é a nossa cultura. Nós vivemos e somos fundados numa cultura colonialista. Nós temos essa porra na nossa índole, no nosso DNA. Então, isso é outro problema. Então, por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Né? Porque o consumo, vou dar um exemplo como empreendedor. Às vezes é aquela história, né? É mais fácil um cliente ser teu amigo do que um amigo ser teu cliente, certo? Então as pessoas elas acabam consumindo só das grandes indústrias, das grandes elites,
e não consumir, não dividindo o dinheiro, né, para as bases, né? As grandes fortunas ficam concentradas por causa do consumismo, da cultura de consumo e também da manipulação das mídias e tudo mais. A grande massa do dinheiro acaba indo para as grandes elites, para as grandes indústrias e principalmente para os países, né, para os mercados estrangeiros. Isso é outro ponto terrível também, mas enfim, né? Então isso acaba ficando, por exemplo, o cara em vez de comprar do mercadinho aqui estou dando exemplo do mercadinho do seu Zé, ele vai comprar lá no Barabara, que eu trabalhei, entendeu? Que explora o cara lá para ganhar um salário mínimo. Em vez do cara comprar um produto aqui, por exemplo, eu trabalho com marketing de rede, marketing multinível, venda direta. Em vez do cara comprar um perfume do amigo que é 100 reais, ele vai lá e compra lá no shopping a 400 pau. Mas por quê? Porque é da marca importada. Só por causa do royalty da marca lá. Entendeu? O imbecil paga 4 vezes mais simplesmente por uma questão de ostentação, digamos assim. Entendeu? Em vez de fortalecer o pequeno, em vez da gente dividir o dinheiro, pegar o dinheiro e consumir dos micos e dos pequenos para dividir esse dinheiro, a gente acaba consumindo só o dos grandes, né, dos famosos. E aí isso cria um desequilíbrio econômico muito grande. Então por isso que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O pobre é extremamente consumista, né? E como diria lá, né, os conservadores, né, marxistas e tudo mais, essa galera, né, dos economistas clássicos, né, que não entendem a diferença entre preço e valor e oferta e demanda, certo? E vão lá consumir puramente, exclusivamente, né, por marketing, basicamente por manipulação midiática, consumem nas grandes indústrias e não dividem o dinheiro. Vou dar um exemplo simples, né? Eu, como empreendedor, estou aqui na luta aqui para vender meus produtos. Aí os meus amigos não compram de mim. Aí eu fico triste, desisto e vou trabalhar lá no mercado, certo? No subemprego. Aonde está o dinheiro? Porque a galera, em vez de comprar de mim, vai lá comprar lá no mercado. E aí eu desisto, né, de trabalhar e vou trabalhar para o mercado. E o mercado vai ganhar muito e vai me pagar pouco. Entendeu? Por quê? Porque o cara, em vez de consumir do pequeno e fortalecer todo o mercado, diminuir a inflação, diminuir a desigualdade, gerar emprego, gerar toda uma riqueza para o país, o cara vai lá e consome nas grandes indústrias, porque foi manipulado para ser assim, para ser consumista, né? E não entende a diferença entre valor, preço e tudo mais, né? O cara prefere, por exemplo, estou dando exemplo aí, comprar de uma marca que usa trabalho escravo para ter um produto mais acessível, ou comprar um produto industrial que faz mal para a saúde, embora seja muito mais barato, em vez de ser um produto orgânico, que dá muito mais trabalho, por exemplo, a produzir, o cara vai lá e consome um produto industrial que faz mal para a saúde dele, mas é muito mais barato, porque ele não tem conhecimento, ele não tem informação. E aí ele vai lá e é manipulado a comprar produtos de baixíssima qualidade, porque é mais barato e ele não entende o custo-benefício, porque a saúde acaba valendo muito mais, né? Mas enfim, isso são alguns exemplos que eu estou dando para explicar. Então, um grande problema, porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, é que o pobre, em vez de fortalecer o pobre, ele fortalece o rico. Em vez de ele enriquecer o pobre, ele enriquece o rico. Entende? Vou dar um exemplo como empreendedor. Eu chego pro cara e falo assim, irmão, vamos pegar uma parada aqui pra gente vender e aí a gente ganhar dinheiro. O cara não quer. Ele tem uma série de medos e inseguranças. Ele prefere trabalhar no subemprego, né, que faz ali, vamos dizer, porque ele fatura para a empresa ali 5 mil, né? Vou dando exemplo. Ele fatura ele 5 mil para a empresa vai lá e paga para ele R$ 1.000. Na verdade, 5 mil não, mas estou dando exemplo, tá? Ele fatura 5 mil para a empresa, né? E a empresa paga lá R$ 1.000 para ele. Ele prefere. Cara, se ele consegue faturar 5, porra, por que trabalhando para ele conseguiria faturar os mesmos 5 e ter uma rentabilidade maior? Só que aí, entende a cultura, né? Mas aí tem a questão cultural. Então, esse é o primeiro princípio, né? Que divide tudo. O pobre, ele consome, ele tem uma cultura colonialista, escravista, de consumir só do rico e enriquecer e fortalecer só o rico. Então, os ricos, por exemplo, eles são mega unidos. Todas as estruturas sociais são unidas, né, para empobrecer o pobre, para controlar o pobre. E o rico e o pobre não se unem.
vive se dividindo por causa de política, de esporte, de uma série de coisas. O pobre vive se dividindo, se separando, não se une, não se fortalece. Vou dar um exemplo, cara, a gente tem que fortalecer os micro e pequenos empreendedores. A gente prefere enriquecer os ricos, né, já lá, que já estão muito bem sucedidos, do que fortalecer o irmão que está começando um negócio. Sabe qual é? Entende? Então é isso que vai mudando a regra do jogo. Então, esses são alguns dos princípios que a gente tem que mudar. Então, o maior motivo pelo que o rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre é que o pobre ele não entende a importância de se unir, de se fortalecer, de se ajudar, de se apoiar uns aos outros e não ficar se dividindo e aceitar ter uma mentalidade de escravo.